Você já se perguntou sobre aqueles símbolos que nós encontramos nos mapas por aí? Sobre todas aquelas formas de mapas, cada um mais diferente do que o outro? Você consegue entender todos os mapas de forma tranquila? Se você não consegue, se liga aí que hoje o nosso assunto são os mapas temáticos. Professor Luciano com vocês e esse é o canal Latitude 10. Pessoal, sejam bem-vindos. Aquele recadinho básico, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se que isso vai ajudar ainda mais o nosso trabalho, a nossa continuidade por aqui, ok? Hoje, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre cartografia temática, mais precisamente os mapas temáticos. Professor Luciano, o que são mapas temáticos? Bom, em via de regra, mapas temáticos são aqueles mapas que apresentam tema, né? Esses mapas que possuem um tema. Todo mapa tem alguns critérios para ser desenvolvido. Para os mapas temáticos, nós precisamos adotar alguns desses critérios. Um deles é: o mapa tem que possuir título, ele tem que possuir legenda, ele tem que possuir escala, ele tem que possuir orientação. O mapa ele tem que ser dotado de vários instrumentos para que o leitor, a pessoa que vai observar os fenômenos ali naquele mapa, consiga saber o que, quando e onde. Isso é muito importante para que os mapas tenham uma linguagem simples. Por exemplo, não é muito estranho quando você pega um mapa sobre migrações no Brasil e ele está sem data? Os mapas de migrações precisam ter datas porque eu preciso entender o que migrações, quando a data e onde Brasil. Eu preciso ter esses elementos fundamentais para compreender o fenômeno. Para tanto, nós temos algumas maneiras de classificar essas representações. Vários autores utilizam várias formas de distribuição, de diferenciação dessas representações. Nós temos as qualitativas, as ordenadas e as quantitativas. Como que é cada uma dessas classificações? Bom, nas classificações qualitativas, nós vamos ter a seguinte situação. Eu tenho a localização do fenômeno e a diferenciação dos fenômenos por pontos, linhas, texturas e cores. Como que funciona isso na prática? Um exemplo. Por exemplo, a indústria e a mineração na América do Sul. Eu posso mostrar os diferentes tipos de indústria e de mineração com figuras, com pontos, diferenciando um do outro, para facilitar a visualização. E eu tenho também por cores e texturas. Quando não se pode usar cores, utilizamos as texturas. Só que, muito cuidado, nenhuma das texturas devem ter uma coloração mais escurecida que a outra. Elas podem ser diferentes, já que eu quero diferenciar o fenômeno, mas elas têm que ter a mesma tonalidade de cor para não dar um sentido de ordenada, por exemplo. Tá? Então, as cores, geralmente eu uso cores diferentes para facilitar. Exemplo, mapa político do Brasil. Eu represento o estado do Amazonas de rosa, o estado de São Paulo de vermelho, o estado de Rondônia de azul e assim por diante. Eu faço essa diferenciação, eu faço essa classificação qualitativa dos fenômenos no mapa. Para isso serve esse modelo de classificação. Nós temos também as representações ordenadas. Como que funcionam as representações ordenadas? Elas seguem uma ordem, seja por pontos, por linhas, por texturas ou cores. Um exemplo clássico da classificação ordenada, eu tenho, por exemplo, o mapa de densidade demográfica do Brasil ou de qualquer outro ponto. Eu vou ter do mais claro para o mais escuro. Quanto mais claro eu tenho, menos pessoas naquela área. Quanto mais escuro, significa dizer que aquela área é uma área
mais densamente ocupada. Então eu vou ter aí um critério de ordenadas, um critério de ordem, do mais claro para o mais escuro. A mesma coisa acontece com as linhas. Eu vou ter uma linha mais clara, uma linha um pouco mais escura, uma mais escura e assim por diante. Esse é o sistema de ordenadas, tanto por pontos, linhas, texturas e cores. Qual que é a diferença, professor, de se usar texturas e cores? Por exemplo, eu, professor de geografia, vou fazer uma prova e eu preciso de um mapa para imprimir e na prova impressa. Eu não tenho como imprimir a prova colorida, então geralmente eu utilizo um mapa com texturas ao invés de um mapa com cores para facilitar a visualização daquele fenômeno. As representações quantitativas, como que funcionam? Essa é a mais simples de se entender e de se observar. Elas funcionam de acordo com a proporcionalidade, círculos proporcionais. Geralmente se utilizam figuras geométricas nessa representação. Essa representação é muito utilizada para dados econômicos, ela é muito utilizada para representar um fenômeno de caráter quantitativo, por exemplo, o número de habitantes nas cidades mais populosas do Brasil, a hierarquia, urbana do Brasil. Eu posso utilizar justamente esse modelo de representação quantitativa, que pode ser por círculos, triângulos, quadrados ou linhas. Eu posso utilizar em linhas, com linhas mais espessas e menos espessas. Eu tenho também alguns outros mapas que nós podemos chamar de dinâmicos, que são os mapas que nós utilizamos fluxos. O que são esses fluxos? Geralmente fluxos de informação, circulação de pessoas, fluxos de migração, fluxos de moeda, de capital, fluxos de navios. Então, esses são os mapas de fluxos, os mapas dinâmicos também dentro da cartografia temática. Nós podemos encontrar esse tipo de representação. É muito comum, muito usual nos dias atuais. Outra forma de representação que nós temos são as anamorfoses. O que são as anamorfoses? Anamorfoses elas não são consideradas mapas, porque elas distorcem as áreas e não há como calcular a escala. Para que eu utilizo a anamorfose? Bom, por exemplo, nós temos aí o exemplo do Mapa Mundi. Nós observamos que a Índia e a China estão densamente distorcidas. Por quê? Porque tem uma quantidade muito maior de população do que outros países. Quando nós observamos, por exemplo, o Canadá quase desapareceu. Por quê? Porque a quantidade de habitantes não é muito grande. Então eu utilizo o fenômeno que eu quero representar dentro da área dos países, mas eu extrapolo para mostrar o quanto aquele país é tão grande naquilo ou tão pequeno. Eu posso utilizar isso com países, eu posso utilizar isso com estados do Brasil, por exemplo. Eu posso pegar a população brasileira e colocá-la de acordo, fazer uma anamorfose de acordo com os estados mais populosos. Então eu já sei que automaticamente São Paulo vai ter, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ali, vão ter um extrapolamento de suas áreas, enquanto os estados aqui da região norte, o Amazonas, Rondônia, o Acre, vão ter ali um estrangulamento de suas áreas. Então a anamorfose é uma forma mais fácil de você visualizar um determinado fenômeno. Pode ser o PIB de um país ou pode ser também, no caso, a população. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Isso foi um pouquinho sobre mapas temáticos, a cartografia temática. Agradeço por a paciência de vocês, por ficarem aqui conosco. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e contribui ainda mais com o nosso trabalho. Meninos do Alejandro, muito obrigado.